Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo. Muito prazer em estar com você novamente. Obrigado por você estar comigo. E desde o início do programa, sempre é bom lembrar para que você possa aqui clicar no curtir, compartilhar, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu apoio e faça um comentário, isso é muito importante para o engajamento das redes sociais aqui no YouTube, ok? E também já aproveitando aqui a Merchan, né? Pedir para que você possa entrar no nosso perfil do Instagram, o @prmarcosfracácio, né? E a gente tem ali um perfil que temos ali outros assuntos, né? Enfim, bastante conteúdo lá e você pode mandar um direct, enfim, a gente responde, a gente conversa. Tenho certeza que vai ser bom ter você lá também com a gente, ok? E sem mais delongas, como é de costume aqui no nosso programa, indo direto ao ponto, hoje nós vamos falar de um assunto também que é bastante polêmico, que é falsos pastores, né? Existem falsos pastores? Não existem? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que toda igreja é boa ou todo pastor é bom? Ou qualquer caminho leva a Deus? Ou qualquer pastor tá tudo certo porque tem um título, né, de pastor e aí isso é o suficiente? Hoje nós vamos abordar isso, né? A gente tem trazido aqui bastante conteúdo, muito material sobre a questão de igrejas, né, a igreja ou a igreja que está conciliada, que vive de acordo com a palavra, com as escrituras, né, o nome do nosso programa é Voltando à Base, é Voltando às Escrituras, então a gente faz, né, sempre aí um comparativo, lembrando sempre também que o objetivo aqui não é te convencer de nada, te converter a nada, mas abrir aí os olhos, né, trazer outros pontos de vista, trazer argumentos, fatores importantes que podem aí influenciar sim, né, na sua tomada de decisão, no seu estilo de vida. E hoje é uma conversa mais para os de dentro e, obviamente, também para os de fora, né? Porque né, nem é só para os de dentro, porque muita gente hoje tem uma ideia, né, de pastor. Eu já pincelei em algumas oportunidades aqui este assunto. Quando se fala de pastor, a gente tem um sinônimo, né? A gente sempre fala mal, pensa mal hoje em dia, né? Então tem uma estigma sobre pastores, falou que é pastor, pronto, já entendemos, né? Todo mundo já pergunta qual é o carro, quanto ganha, né? Onde é que mora, porque é pastor. E isso está vinculado hoje, infelizmente, né, a uma condição de status, a uma condição financeira e até mesmo uma condição criminosa, né? Onde muitos aí, como é que eu vou dizer, nomeiam aí, né, os pastores como bandidos, ladrões, é isso que muita gente diz, né? Tem até aquela brincadeira que o pessoal faz com aquele programa daquela TV, que eu não assisto há uns 15 anos, aquele programa, né, o Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, né? Porque a pessoa abre ali a sua igrejinha e já com o objetivo, né, de ter faturamento, e aí levanta dinheiro, e outros compram TVs, né, emissoras de TVs, de rádio, enfim, tornam-se aí verdadeiros polos, né, econômicos, né, se torna hoje nicho de mercado. Então isso acontece neste mundo que a gente chama de mundo gospel, né, de evangélicos, o que eu tenho diferenciado bastante aqui, o que são cristãos e o que são os evangélicos, ou aquele pessoal ali fruto do evangeliquismo e que muito disso, né, se dá por conta desses tais pastores, né, ou líderes evangélicos. De fato, há um nicho da sociedade aí muito grande hoje e é muito importante também, né? O mercado já olha, né, dessa forma. Haja vista os programas de TV, né, com os seus programas de calouros, né, que já olha para o mercado gospel, já quer identificar os cantores gospels ali para poder gravar, né, enfim, gravadoras grandes aí do mercado. Então, de fato, a gente vê que esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, de fato é um grande negócio, né? Igrejas mega, aí com suas estruturas aí fantásticas, né? Espaços kids, restaurantes, enfim, hoje mais parece um shopping center do que uma igreja. E como disse Jesus lá no dia que entrou no templo, né? O que vocês estão fazendo da casa do meu pai? E aí Jesus com o chicote na mão arrebenta com tudo, tomba as mesas dos que vendiam ali as coisas, né, dos que tinham as casas de câmbio dentro da igreja, e hoje, né, usavam ali de comércio, né, e Jesus ele faz ali um apontamento veemente sobre aquela postura, e hoje, incrivelmente, né, 2000 anos depois, a gente faz a mesma coisa, a gente, entre aspas, né, muitos fazem exatamente isso, lideranças importantes, ó, você vê, isso
entra, né, no nosso subconsciente de tal forma que a gente já considera que são lideranças importantes. São lideranças importantes porque lideram povos, né, grupos de pessoas aí gigantescos no Brasil, porém isso não representa de fato o cristianismo. Quero deixar isso bem claro sempre aqui nas nossas conversas, porque uma coisa é o movimento gospel ou evangeliquista, outra coisa é o cristianismo, mas o assunto não é esse, o assunto são os pastores, ou seja, os líderes desses movimentos, né, religiosos dentro do nosso país aqui e que tem de fato aí arrebanhado milhões e milhões de seguidores e adeptos, né, não de cristãos, mas de adeptos ao evangeliquismo. E nós vamos tratar um pouco do assunto pastores, né, ou falsos pastores. Nós vamos tentar trazer aqui argumentos para que a gente possa fazer uma análise um pouco mais abrangente, talvez não tão profunda quanto eu gostaria, porque o tempo não permite, mas assim, abranger um pouco mais de fatores e argumentos para poder nos ajudar aí a abrir a mente em relação a esse aspecto. Então, numa introdução ainda, dentro de uma introdução, a pergunta é: existem hoje falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas? Existem esses falsos? E eu coloquei aqui alguns pontos interessantes, né? Para não esquecer, eu coloquei, por exemplo, a gente tá na moda agora, né? Virou meme na internet. Eu me abstive de falar disso durante o momento, né, do ápice do assunto, até porque, como eu sempre digo, o objetivo aqui não é fama, engajamento por likes, curtidas e nada disso. Na verdade, contribuir com você para que você possa conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais ampla e aí tomar as suas decisões. Mas a gente viu há pouco tempo aí, uma semana, 2 ou 3, um mês, né, o caso de um jovem, entre aspas, pregador, né, e esteve aí, virou meme, falando em outras línguas, né, um inglês bem assim, pobre, e, enfim, imitando outros líderes, né? E um jovenzinho, né? Um pregador mirim, não sei se dá para chamar de pregador, mas nós tivemos, né? Esse momento, né? No cenário gospel, vamos dizer assim. Então, uma enxurrada de gente sendo contra, uma enxurrada de gente defendendo e dizendo que precisa aprimorar. Fato é que um jovem sem bagagem teológica, né? Sem informação, sem tempo, sem experiência, sem uma série de atributos importantes, né, como o apóstolo Paulo vai colocar os atributos de um pregador, né? Então, assim, a gente entende que aquilo, na verdade, pode se parecer com o que é verdadeiro, porém, nós temos aí, né, os pequenos notáveis, né, e que aí fazem lá os seus pedidos de dinheiro de 10 mil reais e vira aquela coisa, né? Enfim. Mas é o que tem, é o que temos, né? Você procurar aí na internet, você vai ver algo bem, bem parecido com isso que eu estou colocando hoje aqui. Temos ainda aqueles que se dizem pastores também, além dos mirins que se dizem pastores ou líderes evangélicos, eu não sei como que eles se autodenominam exatamente, mas nós temos também um outro caso importante que são dos coachings, né? Então, quer dizer, os coachings gospels, que vamos dizer, se envolveram no meio das igrejas, né? Estão aí no meio das igrejas, tomaram aí uma roupagem dos coaches ou uma roupagem evangélica e hoje estão dentro das igrejas aí fazendo verdadeiras palestras motivacionais, né? Com o intuito de levar você a uma melhor vida, uma melhor expectativa, sei lá, uma melhor esperança. E muitos, né, seguem, né, esses tipos de ícones dentro daquilo que eles chamam de igreja. Temos também, né, nesse ambiente, entre os falsos pastores, ou os falsos mestres, ou os falsos profetas, ainda, né, aqueles que se escondem ou se envolvem, né, com a política. Então, eles estão pastores, eles estão políticos pastores ou pastores políticos. Fato é, né, que percebe-se claramente, né, pelas reportagens, pela própria internet, onde tem bastante informação, né, os acordos ou as amizades, né, com determinados políticos, ou posicionamento, ou votações, né, com determinadas linhas ideológicas, né, que vão aí totalmente contra as escrituras ou aquilo que aprenderam ou que deveriam ensinar.
E aí tem esse apelo dessas pessoas que estão também nesse meio, se auto-intitulam pastores ou até o são, né? Mas talvez estivessem aí nos grupos dos falsos pastores, mestres e profetas. Temos ainda um grupo de falsos pastores, mestres e profetas que eu chamo aqui que são participantes do stand-up gospel, né? Então, haja vista, temos dois aí também recentes que apareceram no meio gospel, fazendo brincadeiras com gospel, né? E tem hoje realmente pessoas que trabalham com stand-up falando só de coisas relacionadas à igreja, ao movimento religioso. Assim, é inacreditável, né? Como o evangelho que o apóstolo Paulo diz e ensina, né, que é o poder de Deus para a salvação, se tornou um meme, uma brincadeira, um motivo de espetáculo, né, diante aí de muitos que se colocam aí para literalmente tratar com ou trabalhar, né, com stand-up gospel, né, fazendo aí brincadeiras, desqualificando muitas vezes, brincando com o próprio público interno, né, pessoas que se tornaram personalidades aí neste mundo e já se perderam, uns saíram da igreja, enfim. E aí, ou seja, né, todo mundo tentando aí, de alguma forma, pegar uma caroninha nesse grande mercado, nessa grande multidão, né, de pessoas que estão aí lotando muitas dessas mega igrejas, desses currais espirituais ou religiosos, não vou nem colocar espirituais, mas religiosos, né? E ainda temos um outro grupo que eu coloco aí dentro dos falsos mestres, falsos profetas, que são os dos palhaços, literalmente, né? Aqueles que estão nos púlpitos das igrejas e pior do que aqueles que fazem o stand-up gospel e cobram para fazê-lo lá nos teatros ou, né, fazem aí pela internet para arrebanharem seguidores e curtidas e patrocinadores, temos ainda aqueles que literalmente estão usando os púlpitos, né, como de fato aí se fosse o do teatro, fazendo brincadeiras e enfim, né, trazendo aí toda a sorte de, como é que a gente vai colocar isso? Eu não sei nem a palavra que utilizaria, trazendo ao nível mais simplório, é, mais humorístico possível, né, da questão. E coisas também que a gente não vê na Bíblia de jeito nenhum. E ainda eu coloquei mais um grupo aqui que são a mistura dos dois, né? Os palhaços que andam com os políticos, ou os políticos que são palhaços e andam com os palhaços, enfim. O que a gente tem, na verdade, são homens que perderam a a questão da seriedade do que é o evangelho, a seriedade do que é uma vida eclesiástica e estão muitas vezes aí realmente né, você vê isso, dá um Google aí, você vai procurar, você vai ver foto de pastores aí que ao invés de estarem preocupados com os seus rebanhos, né, literalmente ensinando sobre Jesus, falando sobre a palavra, estão muito mais preocupados com o poder, muito mais preocupados com as relações, a grandeza, enfim, e também, por último, coloquei aqui o grupo daqueles de falsos pastores, mestres e profetas. Quem? Os vendedores de cursos, né? Então agora há uma busca frenética porque descobriram que vender curso na internet, né, gera resultados financeiros que talvez eles tenham aprendido com aqueles coaches, né? E nada contra vender curso na internet, né? O problema é que nós temos muitos que buscam engajamento dentro das redes sociais, né? E atrás de um sermão ou de um breve sermão, sempre vem um cursinho ali vendido, participe da minha live, da minha aula magna, enfim. Há sempre uma perspectiva de lucro, né, por trás de um envolvimento aí com Cristo ou com a igreja ou, né, desses falsos pastores, mestres, como eu coloquei aqui, tem uns slides aqui, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, questionando, né? Ele falou assim: olha, vocês estão incomodados porque eu estou pregando o evangelho gratuitamente, né? Eu tenho até a minha dúvida aqui se talvez o apóstolo Paulo estivesse entre nós hoje andando, caminhando e pregando, se ele teria espaço, né, em muitas igrejas ou até mesmo aí no seu canal do YouTube. Provavelmente não, né? Porque eu tenho quase certeza que, quase não, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não se renderia, né, aos presentes, enfim, ao financiamento aí da sua vida financeira. Mas, bom, dado isso, né, essas categorias aí de falsos profetas, ou pelo menos que eu coloquei dentro deste patamar aí,
o que move o coração desse pessoal, né? O que faz esse pessoal estar dentro deste segmento religioso que é o gospel ou, né, o evangelho no Brasil, né? O que move o coração deles? E eu também é, registrei aqui 4 pontos importantes aqui, eu gostaria de compartilhar com você, que é, né, primeiro, né, é dinheiro, né? Dinheiro. O pessoal, muita gente tá, né? Muitos falsos profetas estão no mercado gospel ou no mercado evangélico. Por quê? Por causa de dinheiro. Então, muitas vezes o cidadão está frustrado na sua vida, ou não é frustrado, mas ele viu que ali é um meio fácil de né, sequestrar a mente das pessoas, e, enfim, é um método de crescimento que ele é escalável, não é? E isso acaba tornando propício o ambiente, né? Então, muitos desses que eu citei aqui agora mesmo estão envolvidos. Uma das coisas que os move, né, é de fato o dinheiro, né? Então, assim, eu ganho dinheiro com a coisa, então eu participo, né? Quantas pessoas hoje não estão aí, né, doidas para gravar o seu CD gospel e ser descoberto por uma gravadora gospel e começar a ter agenda nesse mundo gospel? Quantas pessoas, né, que a gente conhece, inclusive, né, que vivem desesperadas por fechar a agenda. E aí fazem, eu não sei se vocês sabem disso, mas existem acordos entre o pastor e os pregadores famosos, né? Eu não quero generalizar e dizer que são todos, mas muitos deles isso ocorre. Então, assim, a pessoa vai, aí ele é anunciado, porque ele é uma personalidade, e aí aquilo que é arrecadado é dividido, né, entre a pessoa, o famoso, e o pastor da igreja, né? Então, a igreja geralmente acaba aí anunciando que tal personalidade vai até a sua igreja, e aí, obviamente, que isso acaba lotando, porque o povo não está atrás de Cristo, o povo está atrás de gente, né, de ídolos, os evangélicos. Então, eles querem ver as pessoas. Eles não querem um aprendizado das escrituras, eles querem ver as pessoas famosas. E acontece dentro do mundo gospel também. Então, os falsos pastores, falsos mestres, né? E os falsos líderes, né? Eles têm esse acordo e acontece que lota as igrejas, né? E as pessoas vão, né? E elas pagam lá os eventos para participar, né? E pagam caro, né? Já falei disso daqui várias vezes. Tem outros que se usam da Bíblia, da fé, e aí vendem uma palestra e aí é R$ 800, é R$ 1.200, é o setor ouro e tal. Enfim, enquanto isso, talvez Paulo se revirando lá no túmulo, né? Vendo tudo isso acontecer. E se Jesus andasse entre nós hoje também, certamente creio que ele teria um outro chicote para ver se acabava com essa farra do boi que acontece aqui nos nossos tempos. Outro ponto também que eu creio que é um combustível para os falsos profetas é a fama, né? Então, assim, eles querem ser famosos, né? E aí uma coisa é decorrente da outra, né? Você se torna famoso, você tem um canal, você tem um perfil, você tem uma popularidade, você vende um curso, você ganha dinheiro também. Então, hoje tudo converge para a questão financeira, mas a fama é importante, porque se você não for importante, ninguém quer te ver. Se você não for relevante, ninguém quer te ver. E se você não for famoso, na verdade, né? Porque conteúdo você pode até ter, relevante você pode até ser, mas não será para a grande mídia, ou, aliás, para o grande público, né, que é consumidor desse tipo de material. E por fim, temos ainda, né, um outro ponto que eu coloquei aqui, que é o poder. Então, nós temos muitas autoridades evangélicas hoje que são, né, ou se posicionam, ou se colocam, né, como líderes de poder, porque fazem alianças com políticos, então aparecem na mídia como seus como se fossem, né, porta-vozes, enfim, e muitas vezes ainda colocam a sua opinião com muita veemência, né, a favor ou contra desse líder político, e muitas vezes ainda, né, o acordo, o apoio, né, vem de lideranças evangélicas para qualquer candidato político da vez. Então não é nem uma questão ideológica de estar contra esse, a favor daquele, ou de haver ali o brio, né, pelos seus conceitos, pela ideologia que possui, ou pelos conceitos cristãos que defende. Muitas vezes é só uma questão de poder mesmo, né? Então, assim, quem está agora no poder é ele, então vem cá, vamos dar a mão, vamos tirar uma foto, vem aqui na minha igreja, usa aqui o púlpito aqui, usa o palco da minha igreja, pegue o microfone e fale. E aí você, obviamente, você tem aí uma via de mão dupla, né? Tanto do líder evangélico quanto do líder político, que ambos dão as mãos e tem aí os seus
os seus vínculos, né, com o objetivo comum, que é o voto, que é o cidadão, que é a pessoa. Então, no final de tudo, de fato, somos um gado, mas não gado deste político, né? Somos um gado do sistema. E você muitas vezes se coloca acima disso, mas não deixa de ser exatamente isso. Nem quando, né, apoia e recebe lideranças dentro da sua igreja, tanto religiosas quanto políticas, quanto quando também você chega lá à sua vez e você usa aí, né, este mesmo equipamento que são as igrejas evangélicas para se promover e fazer ali um trampolim para o poder. Então, são 3 esses fatores, né, importantes aí que movimentam o coração do falso profeta. O falso profeta, muitas vezes, né, são esses fatores que são o combustível, né, que os impulsiona às suas vidas de estrelato e tudo mais. E por último, eu assinalei aqui, não menos importante, talvez o conjunto delas todas, né? Uma coisa puxa a outra, ou seja, né? O poder, a fama busca o poder, que busca o dinheiro, o poder que busca a fama, que busca o dinheiro, enfim, são aí fatores que estão envolvidos entre si, nem sei se eles são dissolvíveis, né, separáveis. Talvez estejamos falando aí de um produto que é resultado desses 3 elementos que conduz aí a vida desses falsos profetas. E avançando nisso, eu queria já trazer aqui um exemplo bíblico, inclusive, né, que a gente tem textos bíblicos que tratam de personagens que também na história bíblica viveram momentos semelhantes, né? O primeiro que eu quero pontuar aqui é o Balaão, né? O Balaão, ele aceitou o suborno, né, para falar contra Israel. Então, quer dizer, a influência política do rei Baraque, né, que era rei, era monarca, foi até alguém que poderia interceder espiritualmente sobre Israel, né? Ele queria que o Balaão amaldiçoasse Israel, que ganhasse a guerra, enfim. E o que nós temos aí é, de fato, um poder político monárquico, né, tentando cooptar alguém para que falasse contra um sistema teocrático e tentando ali, né, seduzir, né, através de mandou muitos presentes, dinheiro, enfim, né, pertences ali, pedras preciosas para Balaque, para tentasse ali conduzir ele a estar contra o povo de Deus. Obviamente não deu certo, né, porque isso é uma coisa boa, né? Não quero tornar aqui o programa uma pregação, mas tanto aqueles que exercem o poder da influência e tentam influenciar os líderes evangélicos, os líderes religiosos ou as pessoas que supostamente seriam representantes de Deus, né? O comando sobre tudo isso, ele não fugiu do poder e do controle de Deus, mas é só uma pontuação que eu gostaria de colocar aqui, eu só queria pontuar isso. Temos também, né, além dessa questão da influência de poder, de sanção de Balaão, que Balaão sofreu aí pelo rei Baraque, nós temos também, por exemplo, Sansão, que viveu aí um momento. Sansão, ele foi chamado por Deus, né, para ser alguém, um juiz, alguém importante naquele sistema teocrático, e ele vai lidar com outros povos, ele vai se relacionar com outros povos, ele vai se aparecer para outros povos, né? Ele usa do seu poder ou da sua capacitação que Deus havia dado a ele para virar um motivo de exibição, né, para os demais ou para o mundo lá fora. Então, a gente vê que cheirou um caos total e, enfim, custou caro a Sansão esse movimento aí de estrelato, de querer se aparecer. Temos ainda, né, o Saul, que também tinha uma função teocrática e de repente ele achou que o poder estava em suas mãos e que agora ele andaria independentemente, né, das coisas que lhe haviam sido atribuídas, e perdeu-se totalmente também no caminho, perdeu o cargo e tudo mais. Ou seja, né, mais uma vez, onde o poder, né, submeteu a mente, né, ou subverteu a mente, né, e o ser humano aí envaidecido, né, pelas vibes do poder, acabou se perdendo na sua história. E um outro caso
clássico também aí de poder, de influência, também relacionado com essa questão religiosa e que acabou não dando muito certo, né, foi o caso de Corá, ou Coré, em algumas traduções, que se propôs aí, né, a ser alguém como Moisés. Ele falou, pô, Moisés, se você foi chamado, eu também fui, você foi escolhido, eu também fui, então eu também vou liderar um povo aqui. Enfim, e por poder, ou por querer o poder, ou por tomar o poder, ou por, sei lá, o que motivou aí a cabeça do Corá, o resultado foi que acabou as coisas dando muito errado para ele, né, e para os seus seguidores, né. Então, o que a gente está colocando aqui, né? Falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, né, que tinham ali uma certa incumbência, uma posição, e que acabaram aí realmente se perdendo. Temos também ainda no tempo de Cristo o próprio Anás e Caifás, né, o sumo sacerdote, e o outro sumo sacerdote que não existe, porque era só um sumo sacerdote, e aí o Anás e Caifás, ali o sogro e o genro, né, pega para pôr no poder, para ficar ali numa relação de nepotismo. Então, assim, você vê, acontece hoje, extremamente comum, né? A gente, é que agora saiu um pouco da mídia, dos holofotes, mas ocorre, né? Esse nepotismo. E esse nepotismo acontece fora da igreja e acontece dentro da igreja, onde grandes pastores, grandes no sentido de serem poderosos, mas não grandes homens de Deus, mas grandes lideranças evangélicas, né, tem aí nos seus grupos empresariais evangélicos ou gospel, né, nas suas grandes redes, nas franquias, sei lá como é o nome, enfim, na sua grande construção, né, de, de, de vamos dizer, de arrebanhamento de pessoas, eu não sei se seria isso o termo. Fato é que essas grandes lideranças sempre têm aí, né, o seu nepotismo. Por quê? Porque alguém que conquistou um patrimônio gigantesco com esta instituição religiosa ou com aquela, certamente ele vai transmite para um ente querido, um filho, um genro, um cunhado, enfim, alguém que está ali, faz parte do clã, e certamente não é como eram nos tempos bíblicos, né? E as pessoas estão aí alinhadas nesse sentido, elas estão mancomunadas nesses acordos. Então, o que a gente vê lá no mundo secular sobre poder, fama e dinheiro são coisas que acontecem exatamente da mesma forma dentro do mundo evangélico. Então, nós estamos tratando aqui dos falsos profetas. Então, todos esses são pontos que você deve analisar, né, quando for escolher uma igreja para congregar. Então, o objetivo aqui não é tirar você da igreja, nem dizer para você que muitas vezes já até procurou tantas igrejas, mas acaba chegando à conclusão de que todas são iguais, né? E aí chega-se ao grande desfecho que não é muito bom, que é de se negar a estar numa igreja, estar numa congregação, de estar com Cristo, de estar em unidade, em comunhão com o corpo de Cristo. Por quê? Por falta de opção, né? Então, embora hajam, assim, muitíssimas unidades e entidades, né, religiosas com o nome de evangélicos e tudo mais, existem ainda mais pastores enganadores, falsos e profetas e falsos mestres. Então, é necessário você encontrar um pastor de verdade, um mestre de verdade, segundo a palavra, e eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, hein? Eu vou mostrar para você aqui no Voltando à Base. Então, nem tudo está perdido. Concordo que está difícil de encontrar, mas não é impossível. E depois desses exemplos, né, o que é importante a gente trazer, né? É que nos dias atuais está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Então, quer dizer, eu coloquei aqui o Balaão, o Sansão, o Coré, coloquei Anás e Caifás, Saul. E hoje você tem homens que estão buscando dinheiro, sim, o enriquecimento ilícito ou lícito, enfim, né? O camarada entra na igreja hoje, amanhã, ele já muda totalmente a sua posição, né, na sociedade, a sua condição financeira. Você vê que tem pastores que, às vezes, quando é sociedade, 2 pastores, 3, os caras trocam de carro junto, enfim, é uma festa, né, com o seu dinheiro, e você continua acreditando que isso é uma igreja sadia e que esse pastor, né, é um pastor segundo o coração de Deus, é um pastor íntegro. O problema é que, se você está num lugar onde o seu pastor, né,
tem enriquecido, ele enriquece, ele busca fama, busca o estrelato, busca, né, como é que eu vou dizer? As questões pessoais que favorecem a ele mesmo, né? Se o seu pastor não tem tempo para estar com você, se o seu pastor não tem tempo de pastorear a igreja, né? Se ele só tem tempo de estar em mega eventos, e obviamente que muitas vezes, né, recebendo por isso. Enfim, se ele é alguém que está mais envolvido com a política do que com os membros da igreja, né, está tomando mais café fora do que com as suas ovelhas, então eu temo que talvez você esteja participando de um movimento onde o líder seja de fato um falso pastor, um falso mestre, né? E olha só, lembrando também que um falso pastor, um falso mestre, ele não é alguém que ele é contrário às coisas de Deus ou da Bíblia ou da igreja, né? Até porque o que é falso é algo parecido. O que é falso é algo semelhante. O que é falso é algo que tenta reproduzir aquilo que é essência, né? Aquilo que é primaz. Então, o que a gente tem hoje, que é importante a gente frisar aqui, é que um falso pastor, um falso líder, um falso mestre, né, um falso profeta, ele é alguém que ele busca fazer as coisas que um verdadeiro faz, né? De que um verdadeiro profeta faz, um verdadeiro pastor faz, um verdadeiro profeta faz. Ele é um imitador, né, daquilo que é o certo. Então, muitas vezes ele vai pegar a Bíblia, ele vai ler a Bíblia, né? E quase que fatalmente ele vai tirar a Bíblia do contexto para fazer a sua cabeça, para te manipular. E você, por outro lado, né? Não sei por qual motivo, circunstância ou razão ele te leva àquilo, você muitas vezes não pesquisa, não busca, não aprende e fica com aquilo que o pastor está dizendo, muitas vezes fora do contexto, e que aí se torna um pretexto para a manipulação das massas, e é o que mais a gente tem. Então, um falso profeta é alguém que fala da palavra, que veste roupa de pastor, que prega a Bíblia do pastor, que fala de Jesus, de um pastor de verdade. Um falso profeta, ele não vai estar travestido de outra coisa que não seja algo semelhante àquilo que você atribuiria à qualidade de um profeta, de um pastor, de um líder, de um mestre. Então, quer dizer, o falso é aquele que parece o verdadeiro, né? Já é o exemplo aqui de você pegar um dinheiro falso. Você pega uma nota falsa, eu tenho que ficar examinando, olhando, ter certeza aqui que essa aqui é a verdadeira, aquela que é falsa. Então, não se iluda, né? Achando, não, mas lá na minha igreja, lá fala de Deus, lá fala da Bíblia, lá a gente lê a Bíblia, lá a gente ora. Tome cuidado, porque às vezes quem está lá pode ser um falso líder, um falso pastor e um falso profeta, né? Fazendo tudo muito parecido com aquilo que é verdadeiro, porém é falso. E aí, né, dada toda essa situação, eu quero convidar você a voltar à base, é o nome do nosso programa, para que você possa entender um pouco mais e a gente compreender e poder discernir o que é uma coisa e o que é da outra. Então, assim, será que no nosso tempo aconteceria isso? Vejam o que Jesus disse lá no livro de Marcos, capítulo 13, 22 e 23. O próprio Cristo disse isso, olha só, quando ele tratava do fim dos tempos. E aí você faz aí a sua conexão, se você acha que estamos no fim do tempo ou não, se existem hoje falsos pastores ou não. Fica a teu critério. Muita gente se preocupa muitas vezes com o Apocalipse. Quando será Apocalipse? Como será Apocalipse? Vamos nos preparar para o Apocalipse. Vai ser antes, vai ser depois? O céu vai cair? Não vai? Vai ter terremoto? Vai ter guerra? Já estamos vivendo? E tal. Então, quer dizer, olha só o que Jesus falou sobre isso. Então, antes de a gente se preocupar lá com o Apocalipse, com o fim e tal, olha só que interessante que Jesus disse quando falava a respeito do fim dos tempos. Abre aspas. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só, né? Então, assim, é um apontamento assim importantíssimo de Jesus sobre o fim dos tempos. Que haveriam falsos pastores e não só falsos mestres, falsos cristos, e não só que ensinariam errado, porque são falsos, estão fazendo de conta daquilo que é certo, né? Mas como também realizariam, ou realizarão, ou realizam sinais e maravilhas. Então, o que eu ouço por aí muito hoje, né? Às vezes a gente faz uma crítica segundo e pautado às escrituras, né? Sobre aquela igreja, esse pastor, enfim.
E qual é o retorno que a gente tem das pessoas, né? Ah, mas lá o milagre aconteceu, lá aconteceu tal coisa, o fulano fez isso e tal. Obviamente, porque o falso, inclusive, a Bíblia diz que ele vai fazer sinais e maravilhas, né, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então você vê que a situação ela é crítica e ela é profunda demais. Ou seja, um falso profeta, um falso pastor, ele tem as características daquele que é verdadeiro profeta, verdadeiro pastor. Ele tem as características até do Cristo, né? Porém, ele não é o Cristo. Então, estar numa igreja não basta. Estar em qualquer igreja não basta. Ter um pastor não basta. Nós precisamos entender se aquele que nos ensina, se ele de fato tem os atributos, se ele tem um currículo, se ele tem uma bagagem, se ele tem um estudo, se ele tem a capacitação de alguém para que possa, de alguém literalmente aí capacitado para que possa ensinar. Né, para que possa estar na frente, para que possa estar conduzindo um povo, porque senão, como diz a frase de um célebre amigo meu de muito tempo, né, ele usa a seguinte frase, né, é um cego guiando o outro. E nesse caso, talvez nem seja alguém tão cego, seja alguém que é falso mesmo, né, que tem interesses escusos por trás ou por cima de palcos e que chamam de igreja. E por falarem de uma Bíblia, por dizerem alguns versículos, por cantarem algumas canções, você tem a verdadeira ilusão de que são verdadeiros, porém não passam de falsos profetas, falsos pastores. Veja só o que diz ainda em Mateus, agora no capítulo 7. Olha, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só. Enquanto o pastor da sua igreja compra um avião a jato para ir de uma igreja para outra, você muitas vezes tem uma pequena casa, muitas vezes num lugar de acesso remoto, né? Você é uma pessoa extremamente simples financeiramente falando, você não é menos importante do que ele. Então, assim, alguém que está lá no púlpito das igrejas, né, e com os seus melhores ternos, gravatas, anéis de ouro, né, prendedores de gravata de ouro, né, sapatos caríssimos. As mulheres, tem mulheres aí pregadoras famosas com bolsas de 8.000, 12.000, pregadores com relógios de 100.000. E o pior é que você dá lá o seu dinheiro, né? Você coloca dinheiro na mão desses camaradas. Quem são eles? Lobos devoradores que estão vestidos em pele de cordeiro, né? Pessoas famosas aí do gospel, né? Pregadoras de excelência e que têm ostentado suas casas. Agora virou moda os líderes gospel famosos, né? Estar aí no Instagram, enfim, colocando aí as reformas das suas casas, né? O outro assinando caso é a segunda casa que eu estou comprando aqui nos Estados Unidos, tal. E é com o seu dinheiro, né? E tá escrito na Bíblia, Mateus 7, 15 e 16, tá aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, estão devorando, né, a sua vida. Estão devorando as suas finanças. Você entrega o dinheiro lá e o que eles estão fazendo? Enriquecendo com o seu dinheiro. E a gente ainda chama esse circo todo de igreja, né? É a falsa igreja, mas não é a igreja de Cristo. Aí olha o que a Bíblia diz ainda nesse mesmo texto. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher de uvas ou de um espinheiro ou figos, ervas daninhas? Então, quer dizer, o que esse pessoal produz além de conteúdo para a internet? Né? Além de pegar. Tem liderança evangélica que o camarada ele tem um Boeing, eles viajam de aviões, de helicópteros, né? E aí tem coragem de falar: não, mas a gente faz uma caridade, que tem uma casa de caridade lá e sustenta 50 idosos, né? Tipo, para contrabalancear, para dizer: não, quanto custa manter um avião no hangar? Né? Quanto custa manter um helicóptero, um piloto, uma manutenção? Por isso parece que ninguém olha. E aí, quando isso, a gente traz isso à tona, alguém vai olhar e vai dizer, não, mas isso é porque é necessário para a obra, né? Enfim. Então a gente tem, na verdade, o que a gente percebe nas escrituras, aquilo que as escrituras chamam de falsos profetas, ou lobos em pele de cordeiro, para de fato aí cooptar a sua vida e você não percebe. Tem mais, vamos mais. Olha só, em Gálatas, capítulo 1, verso 8,
Diz assim o apóstolo Paulo: mas, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, se os caras pegarem outro evangelho, porque o evangelho é esse daqui, se eles pegarem um outro, ou se eles pegarem esse aqui e manipularem, não aceitem. Por quê? Porque uma visão distorcida das escrituras, um, um evangelho deformado, um evangelho que não é o evangelho, porque na verdade o apóstolo Paulo tem outro texto que ele fala assim, ó, na verdade não tem outro evangelho, né? Este é o evangelho que eu estou pregando. É Cristo ressurreto com poder para levar aquele que nele crê ao céu. Então é isso que a Bíblia trata, de vida eterna. O que o apóstolo Paulo está tratando? De vida eterna. O que Jesus fez? Tratou da vida eterna. Qual é a propósito que nós estamos vivendo deste tempo hoje, do cristianismo na face do globo terrestre? É um tempo que Deus está te dando para você definir onde você vai passar a sua eternidade, com ele ou afastado dele. Né? E eu queria dar uma dica aqui, nem é o assunto, né? O afastado de Deus não representa um mundo com carnaval, mulheres seminuas e bebida à vontade, ok? Então, assim, ó, o que nós temos hoje, né, essa oportunidade de conhecer o cristianismo, e talvez muitos de nós ainda não percebeu, né, é que nós temos um tempo propício para definirmos onde vamos passar a eternidade. Então o apóstolo Paulo traz aqui dizendo, olha, ainda que alguém venha pregando outro evangelho, não acredite que ele seja amaldiçoado. E é o que muitas pessoas hoje têm aceitado, né? O outro evangelho. Qual o outro evangelho? O que, em nome do evangelho, com a roupa do evangelho, com a cara da igreja, com o jeito de igreja, com o jeito de pastor, com o jeito de mestre, tem enganado o povo e eles têm se tornado aí cada vez mais ricos, poderosos e famosos e você cada vez mais acabado, quebrado na vida, ou muitas vezes até indo no mesmo caminho. Olha que interessante. A segunda carta do apóstolo Pedro, para um momento da igreja onde ela estava sendo perseguida, ele diz assim, olha, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes, olha o que faz um falso profeta. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Isso não é verdade? É totalmente verdade. Isso acontece nos dias de hoje? Totalmente acontece nos dias de hoje. Por quê? Porque estes homens, né, eles têm, na verdade, se posicionado dentro das igrejas ou dos seus próprios grupos, que chamam de igreja, que chamam de povo de Deus, de provocadores de milagre, de profetas, né, de apóstolos, e tem feito o quê? Trazido heresias destruidoras, chegando às vezes até a negar o próprio Cristo. Como assim negar a Cristo, né? É fácil. Cristo, na verdade, é colocado de lado e o que é colocado em pauta geralmente é o seu milagre. É a venda do óleo, é a venda da bênção, é o envelope que vai te propiciar tal coisa, é a fé que você vai exercitar. E Cristo, na verdade, fica nos bastidores, né? Quer dizer, ele não é convidado para estar. Como eu tenho sempre dito, vou dizer novamente, né? O Cristo que o pessoal gosta é aquele do Natal e da Páscoa, né? Do Natal porque está nascendo, é criança, não dá palpite. E o da Páscoa porque morreu, muito bem, a gente fica triste, mas também é bom porque não dá palpite. E é esse o Cristo que tem sido cultuado, o Cristo que não fala, o Cristo que não se posiciona, né? E aí a gente percebe que isso está acontecendo. Falsos mestres surgiram entre nós, estão surgindo e surgirão, né, com um discurso de heresias destruidoras, onde te chamam de lindo e de linda, né? Ô, meu lindo, minha linda. E aí é só palavra doce, bonitinha, que a Bíblia vai tratar também disso, quando nós temos textos aqui que falam sobre isso. Mas ainda em 2 Pedro ele diz assim, olha, muitos, agora não é mais do falso profeta, é de quem segue. Olha, preste atenção, você que segue os falsos pastores. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, os falsos profetas. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Acontece ou não?
como eu disse no início, é exatamente o que acontece. Hoje, quando você fala que é pastor, ou com você que conhece um pastor, ou você que vai se referir a um pastor, certamente o primeiro pensamento que vem à tua mente é de que esse pastor vai levar algum tipo de vantagem sobre você. E eu não te culpo, porque você tem razão. A maioria dos pastores, pelo menos dos quais a gente conhece hoje, não todos, mas uma grande maioria, os que estão na mídia, os donos das grandes redes de comunicação, né? Aqueles que têm aí o seu aprisco aí de ovelhas, não sei se de Cristo, mas deles próprios, o que ocorre? Ocorre que, de fato, sim, eles têm a característica de falsos pastores, eles ganham dinheiro às custas das pessoas e enriquecem por meio delas. E aí, olha só, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha como a Bíblia parece o jornal de amanhã. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, quer dizer, a gente sabe que tudo isso não fugiu ao controle de Deus, mas é profético, né? Então, ou seja, né, a própria Bíblia tratou deste assunto dizendo, olha, surgirão sobre vocês ou entre vocês falsos mestres, falsos profetas, e eles vão, inclusive, levar vocês a caminhos vergonhosos, que vocês seguirão, né? Então, quer dizer, por incrível que pareça, a gente entende que isso teria que acontecer e tem acontecido. Olha que interessante. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, diz as Escrituras, no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no verso 14. Então, quer dizer, a própria Escritura já tratou com essas pessoas, né? Isso não quer dizer que você precisa ser um instável que vai continuar seguindo esse tipo de pessoa, esse tipo de líder evangélico, né? E o pior é que quando a gente traz esse texto aqui, mostra para a pessoa as evidências. Olha, o líder evangélico da tua igreja é alguém que se encaixa com o que a Bíblia está chamando de falso profeta, é alguém que está enriquecendo com a igreja, né? Está enriquecendo dentro deste ambiente religioso. Sabe o que acontece? A pessoa fica de mal de você ainda. Quando você mostra a Escritura, a pessoa te hostiliza. Quando você mostra a evidência de que ela está sendo instável, né? Quer dizer, quem é instável? O seguidor. Seguidores instáveis. Quando você é instável, você não tem estabilidade emocional, espiritual, né? Uma estabilidade social. O que ocorre? Você se torna uma presa fácil, uma ovelha fácil para esses lobos. O que eles fazem? Eles prometem liberdade, porém eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma revelação nas Escrituras sobre tais práticas, né? Como eu disse, parece que as Escrituras ela é o jornal de amanhã, ou o jornal de hoje mesmo, né? Então, o que a gente tem hoje? Um movimento muito grande religioso chamado de gospel, mas que os seus líderes muitas vezes se encaixam com o que a Bíblia está chamando de falso profeta, do que propriamente um líder, um pastor autêntico, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Jesus ensinou, né? Segundo aquilo que de fato João diz, aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: amo. Então cuida das minhas ovelhas, né? Quer dizer, é diferente o cuidar das minhas ovelhas, quer dizer, as ovelhas são de Cristo, não são nossas. E as pessoas, elas colocam aí estes iludidos e instáveis, né, como pessoas que os servem. E, para finalizar, Paulo diz o seguinte, lá em 2 Timóteo, só para você entender aqui a diferença do que é de fato, né, algumas características de um verdadeiro pastor e de um falso pastor. Está na própria Escritura, como é que você vai identificar? Olha só. Lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, Paulo diz para ele o seguinte, olha, são dois assuntos dentro de 4 versos aqui. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Pregando a palavra, preparado, repreenda o povo ao que você pregar com a palavra. Corrija o povo que você pregar. Que mais? Exorte o povo que você pregar com toda paciência e doutrina, ou seja, com o estudo ou com o conhecimento daquilo que você aprendeu dos apóstolos. Por que ele fala isso? Para ensinar.
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Mais claro que isso, eu acho que é impossível. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, prega a verdade, porque o povo não vai aceitar a verdade. O povo não vai querer a verdade. Eles recusarão dar ouvido à verdade. Eles se voltarão para aquilo que é mito, para aquilo que não é real. E por fim, ele diz: olha, você, Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu trabalho. Então, quer dizer, a gente vê aqui bem diferente o papel de um falso profeta e de um mestre verdadeiro. O que um mestre verdadeiro, o que um pastor verdadeiro vai fazer? Ele vai ensinar segundo a palavra, ele vai repreender, corrigir, exortar segundo a palavra. Né? Por quê? Porque vai chegar um tempo, e eu acho que esse tempo já chegou, em que as pessoas não suportarão a repreensão, a correção, a exortação. O que elas farão? Elas vão sentir coceiras no ouvido e, por isso, elas juntarão mestres para si mesmas. Ou seja, segundo os seus próprios desejos. Elas vão escolher líderes e muitas vezes serão falsos profetas. Por quê? Porque elas querem uma proximidade com Deus, mas elas não querem a verdade de Deus. Elas querem um pastor, mas elas não querem um verdadeiro pastor. Então elas vão escolher quem? Um falso pastor, um falso mestre, um falso líder. Para quê? Para satisfazer o desejo do seu coração. Porque no final das contas, o que importa é você estar bem. No final das contas, as pessoas querem estar bem com elas mesmas. E muitas vezes elas não querem aprender de Cristo. Elas só querem um afago no coração, um afago no ego e uma consciência um pouco mais tranquilas. Ok, pessoal? Vocês estão entendendo ou não? Então, esse é o recado que eu quero dar para você neste programa. É isso que eu quero trazer ao seu coração, para que você possa estar atento em relação aos verdadeiros e aos falsos profetas. Não precisa concordar comigo, mas pegue estes textos, entenda cada um deles e que você possa identificar se o seu pastor é um que de fato prega a palavra, que ele repreende, que ele corrige, que ele exorta, que ele faz isso suportando os sofrimentos, e se ele faz isso evangelizando, ganhando pessoas para Cristo e não para ele, e se ele faz isso no cumprimento pleno do seu serviço. Isso é o verdadeiro pastor. E afaste-se daqueles que são os falsos pastores e os falsos profetas. Ok, pessoal? Então, quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final e pedir mais uma vez que você acesse o nosso perfil lá no Instagram, @prmarcosfracácio. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Mande uma mensagem, eu quero responder você. O Diego já colocou aqui pra gente aqui no rodapé, você pode ver aqui. Então, siga a gente lá também no Instagram, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E mais uma vez, se este conteúdo foi bom para você, se edificou a tua vida, se acrescentou a você, então eu quero convidar você mais uma vez a compartilhar este conteúdo. Compartilhe nas tuas redes sociais, com os teus amigos, o link, né, no teu WhatsApp, enfim, no teu Facebook, publique, e que as pessoas possam alcançar este conteúdo, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente e tirar muita gente do caminho errado, colocando no caminho certo. O negócio aqui não é a gente sair da igreja, é a gente voltar à base. Vamos voltar à base das Escrituras. Eu sei que é difícil encontrar, mas ainda existem boas igrejas e homens de Deus verdadeiramente, pastores honestos e que fazem aí o papel de um verdadeiro evangelista e que cumprem o seu ministério, o seu trabalho dentro daquilo que as Escrituras propõem. Ok, pessoal? Então fica aqui o meu abraço a você, que Deus o abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá.